Bom, boa noite a todos. Vamos então para mais uma aula, mais um encontro de aprendizado, um encontro onde a gente vai estudar ou continuar estudando a obra de André Luiz. Como a gente falou agora há pouco aqui, antes da aula começar, André Luiz ele nos ensina, ele nos mostra como fazer na prática, vamos dizer assim, as coisas, né? O Livro dos Médiuns, ele nos apresenta a teoria do fazer, como funciona, o plano espiritual em relação ao plano material. E André Luiz, ele fala, olha, aquela teoria lá funciona desse jeito aqui. Acontece isso, acontece aquilo, assim que acontece, reage desse jeito. O fluido sai assim, o fluido sai assado. É o que ele está vendo, o que é fantástico. Será que se a gente estudar André Luiz legal, estudar mesmo as obras dele uma vez, duas, quando a gente chegar no plano espiritual, será que a gente não chega muito mais preparado? Pensa assim, se a gente entender as 16 obras de André Luiz, um entendimento que, como a gente faz aqui no ciclo, ele é gradual, porque ele vai estudando um livro depois do outro, então ele é complementar esse entendimento, Então a gente estuda as obras de Kardec, estuda todas as obras de André Luiz. A gente chega no plano espiritual, não vamos ter dúvida. Não vamos ter dúvida do que acontece lá, do que está acontecendo com a gente. Pode não estar muito de acordo com o que a gente esperava, mas nós não vamos ter dúvidas com relação àquela etapa, àquele momento, Por que está ali, por que não está, Então vai ser muito mais tranquilo, muito mais, assim, adequado, a nossa chegada no plano espiritual, muito mais, uma energia muito mais sutil, companheiros da espiritualidade. E a gente que trabalha ainda numa casa espírita, eles são o que nossos? Nossos amigos, São padrinhos, amigos, do mesmo jeito que o vô é amigo nosso, o pai, o amigo, É a pessoa que nos ajuda, que nos orienta, que fica alegre com as vitórias, triste com as derrotas, Então é amigo. Quando a gente acordar, vocês têm dúvidas que eles vão estar com a gente? Porque a gente está tanto tempo trabalhando com eles, será que a gente não criou nenhum vínculo de amizade? Óbvio que sim. Então, abre uma forma da gente olhar o plano espiritual com muito mais clareza, muito mais tranquilidade, com muito mais suavidade, vamos dizer assim. Estamos aqui, no domínio da mediunidade. Vamos lá. Objetivos: apresentar e ampliar os conhecimentos sobre a obra de André Luiz, apresentar um caminho que poderá nos conduzir à felicidade através de um processo de reforma íntima baseada em conhecimento e vivência da obra espírita. Aula 20, capítulo 18, apontamentos à margem. É um título meio estranho, Mas é tipo de anotação de rodapé, assim, A ideia do capítulo é essa. São anotações do André Luiz a respeito do que está acontecendo ali. Bem legal. Olha, nós vimos a semana passada a questão do passe, Vimos que o plano espiritual, ele sempre passa a energia pelo médium, não é direto, porque ele tem que impregnar, ou é melhor, vamos dizer assim, não é que ele tem, É melhor impregnar o seu fluido com o fluido material que o médium dá, porque chega na pessoa que está recebendo pronto para o perispírito, para o duplo etérico, Porque se eu forneço só a energia espiritual, os centros de força vão receber, vão passar para os órgãos compatíveis, vai chegar no duplo etérico e vai se somar à energia da matéria, a energia magnética que é gerada pelos alimentos, enfim, pelo processo que a gente sabe que a biologia, a medicina nos explica o processo de digestão e formação de energia, pelo sangue, pelas células, por tudo. Então, quando vem energia do plano espiritual, quando vem essa energia da digestão, junta a isso, vira o quê? Ectoplasma ou fluido, ou a carga da bateria ali, que é do duplo etérico. Então, a energia que nós acumulamos no duplo etérico é o fluido vital, que é resultado do quê? Dessas duas. O que acontece no passe? O que eu tenho aqui? Fluido espiritual. O que eu tenho aqui? Fluido magnético. O que acontece quando chega aqui? Já chega pronto para influenciar num órgão do corpo físico ou no órgão do corpo espiritual. Então ajuda,
é uma aplicação também na sala de cirurgia, uma aplicação no passo especial, no tratamento especial, é exatamente isso. Por que muda lá o órgão? Por que some tumor? Por que conserta a coluna? Porque a quantidade de ectoplasma, a quantidade de fluido vital que junta ali, por causa dos médiuns, que são médiuns de cura, é muito grande. Então a energia que a espiritualidade tem à disposição para transformar células doentes em células sadias é muito grande. O Frutuoso conta aquelas histórias lá do Lar de Frei Luís, né, que o médium chegava a desintegrar. Ficava numa maca, ele perdia a consciência logo. Tem uma explicação técnica para isso, por que ele perde a consciência. E ele desintegrava uma parte do corpo dele, o lençol caía. Então, desintegrava as pernas, por exemplo, o Frutuoso reporta isso muitas vezes. Então, o lençol vinha assim até o umbigo e depois caía. As pernas do médium, do corpo físico, desintegravam. Tal a doação de fluido que ele proporcionava para o ambiente. Olha que ponto chega isso, né? Aquela senhora, né, que recebeu, que estava desarmonizada. Então, a senhora estava desarmonizada por quê? Botaram uma bem gordinha aqui, né? Mas não é o fato, é por que chegou aqui. Né? Está alimentando errado, porque se alimenta errado, o que acontece? Desbalanceia o que? Os nutrientes, os ingredientes, né? que o corpo precisa para funcionar bem. Então, por exemplo, quem não malha joelho e tem 50 quilos a mais no corpo, uma hora o joelho, porque ele não foi feito para aguentar 50, 60 quilos, além do biótipo normal de um ser humano. A genética, né, a genética do corpo humano, ela foi feita para um biótipo X, para funcionar com níveis de glicerina, com níveis disso, com níveis daquilo, esses que a medicina vai a cada momento encontrando, chegando na... Né, teve um tempo com... Como é que chama? Estou com o ectoplasma na cabeça, aquele negócio que faz mal para a veia. O colesterol já foi bem mais vilão do que é hoje, né? Então, antigamente o colesterol era o colesterol mais de 200 vai morrer, que não sei o que, pá. Hoje já não é assim, já tem um entendimento diferente, já tem um... Então, enfim, né? Nós vamos tendo que... Agora, a fé raciocinada vai nos mostrando que se a gente quer ter saúde espiritual ou saúde física, nós temos o quê? Que fazer coisas para que o corpo possa reagir de maneira adequada, para que o corpo responda da forma da natureza, da forma que Deus projetou. Quer falar Deus fala, quer falar natureza fala, mas o equilíbrio está ali. Fora dali é desequilíbrio. Né? Então a gente tem que pensar sempre nisso. E essa senhora, só por ter recebido o magnetismo do Aulus, ela harmonizou o centro de força, que estava o problema maior dela. Quando harmonizou, aquela sensação ruim, aquilo tudo que ela estava sentindo em função de uma harmonia que era espiritual, no caso dela, não era física, não era uma doença do corpo físico, só que ela tinha desregulado um monte de hormônio, vocês lembram? Estava isso desregulado, aquilo desregulado, a tireoide desregulada, um monte de coisa. E a origem não era física. Eles acham que botaram ela gordinha assim até para ter esse contraponto assim. No caso dela, não era física, era um descompasso espiritual. Quer dizer, a energia espiritual do centro de força é que estava comprometida em um dos centros de força. Bagunçava todos os hormônios dela. E o corpo sentia, ficava doente. Consertou isso, o hormônio, centro de força regulou, começou a produzir o hormônio corretamente, ela já saiu da cadeira diferente, já mais disposta, sem os sintomas mais graves que ela sentia. Olha lá, capítulo 18, apontamentos à margem. Ideias importantes, instruindo e orientando sempre. Olha que bacana. O André sempre foi né, ele sempre esteve para aprender nos lugares, né? Vamos ver. O André fala assim, então, ó, Dona Ambrosina continuava psicografando várias mensagens endereçadas aos presentes. E um dos oradores sobre a influência de benigno mentor da espiritualidade salientava a necessidade de conformação com as leis divinas para que a nossa vida mental se refaça, fazendo jus a bênçãos renovadoras. Alguns encarnados jaziam impermeáveis e sonolentos, vampirizados por obsessores,
caprichosos que os acompanhavam de perto. Entretanto, muitos desencarnados de mediana compreensão ouviam solícitos e, sinceramente, aplicados ao ensino consolador. Então, numa sala dessa tem de tudo, né? Que nem qualquer palestra, que você olha numa aula de cursinho, né? A pessoa está definindo a vida dela e às vezes está dormindo ali ou está lendo gibi, né? É meio na contramão da lógica, mas tem. Então, num lugar desse também tem aquele que não está nem aí com o que está acontecendo aí. Outros, mesmo que de mediana compreensão, quer dizer, está entendendo mais ou menos, mas está prestando atenção, está tentando ligar aquilo na vida dele, está tentando, de alguma forma, usar aquilo em seu benefício, né? Olha lá, Gabriel, de olhos percussientes e lúcidos, a tudo presidia com firmeza. Nenhuma ocorrência, por mínima que fosse, lhe escapava à percepção. Aqui, a um leve sinal seu, entidades escarnecedoras eram exortadas à renovação de atitude. Ali, socorriam-se doentes que ele indicava com silencioso gesto de recomendação. Era o pulso de comando, forte e seguro, sustentando a harmonia e a ordem na exaltação do trabalho. Qual que é o lema do exército aí? Olha o Gabriel aí, ó, braço forte e mão amiga. É esse o segredo do líder, né? Não adianta líder fraco, não vira líder. Pode ser chefe, mas não líder, né? Braço forte e mão amiga. Tem que ter austeridade e bondade, né? Tem que ter comando, controle, né? Orientar bem, mas inclusive ser justo a ponto de contrariar, a ponto de não permitir, a ponto de dizer não. Esse é o chefe, né? Mas sempre com a intenção de ajudar. O André continua. Contemplamos a mesa enorme em que a direção se processava com equilíbrio irrepreensível. E fitando a médio rodeada de apetrechos do serviço, em atividade constante, Hilário perguntou ao nosso orientador. Então, o Hilário está junto com o André perguntando, fazendo. Por que tantas mensagens pessoais dos espíritos amigos? É um negócio bem diferente, né, esse trabalho deles aí, quer dizer, mensagem de espírito amigo, a gente não passa por essa experiência aqui. Apesar que os mentores são espíritos amigos, mas aí estão pedindo coisa, não estão orientando, né, no sentido assim. O Aulus fala, são respostas reconfortantes a companheiros que lhe solicitam assistência e consolo. E essas respostas traduzem equação definitiva para os problemas que expõe, o Hilário fala. Resolve a questão, né? Isso não. Entre o auxílio e a solução vai sempre alguma distância, em qualquer dificuldade. E não podemos esquecer que cada um de nós possui os seus próprios enigmas. A mesma mensagem para duas pessoas pode ter um efeito totalmente diverso, né? Para uma pode dar certinho, encaixa, a pessoa pensa naquilo, se transforma, para outra aquilo não faz muito sentido e ela simplesmente larga para lá, né? Aí o Hilário, se é assim, por que motivo o intercâmbio? Né? Ele está perguntando, por que motivo então fazer isso aqui? Por que fazer esse monte de mensagem, né? Se não ajuda todo mundo que pede, né? Se nem sempre as pessoas recebem aquilo que pedem. Vamos lá. O nosso tratamento espiritual, eu falei que a gente não tem isso, mas tem, né? Tratamento espiritual, o que é? Não é mais ou menos isso aqui? É, né? A pessoa conta um problema, só que é um pouquinho mais organizado, vamos dizer assim, né? Mas a pessoa conta um problema, está cheia de problema, o que o mentor faz? O que o trabalhador espiritual faz? Além do tratamento em si, uma mensagem de consolo, que é exatamente isso que está acontecendo aí, né? Eu falei equivocadamente aqui, porque a gente faz exatamente isso num outro contexto, né? O Hilário continua perguntando, se os desencarnados não podem oferecer, olha, vamos voltar para dar sentido aqui. Se é assim, por que motivo o intercâmbio? Se os desencarnados não podem oferecer uma conclusão pacífica aos tormentos dos irmãos que ainda se demoram na carne, por que a porta aberta entre eles e nós? Quer dizer, por que acontecer isso? Seria uma pergunta assim, pô, lá no Francisco de Assis, todo mundo que vai fazer tratamento só piora. É dali para a UPA. Então, já pensou? Se fosse assim, esse trabalho tinha acabado, né? Desde o começo, né?
Obviamente essas coisas têm que ter um sentido útil, né? A espiritualidade nunca investe em algo, num trabalho, se não tem os fatores para aquilo ser útil. Então, se tem um médium comprometido, que se prepara, que estuda, que tenha a boa vontade, o bom fluido ali, né, que consegue se colocar numa faixa vibratória boa para aquele trabalho, se entrega bons fluidos, óbvio que da parte deles, eles vão fazer de tudo para que aquele trabalho prospere, porque é útil para irmãozinhos, né, que desencarnados e encarnados. Olha o Aulus. Não te esqueças do impositivo da cooperação na estrada de cada ser. Na vida eterna, a existência do corpo no corpo físico, por mais longa, é sempre curto período de aprendizagem. E não nos cabe olvidar que a Terra é o campo onde ferimos a nossa batalha evolutiva. Dentro dos princípios de causa e efeito, adquirimos os valores da experiência com que estruturamos a nossa individualidade para as esferas superiores. A mente, em verdade, é o caminheiro buscando a meta da angelitude. Contudo, não avançará sem auxílio. Ninguém vive só. O ser humano é um ser coletivo, né? Nós não somos feitos para viver sozinho. Nós vivemos em comunidade, sempre, né? A nossa vida, a evolução do ser humano, da raça humana, ela é planejada para ser em grupo, né? Nunca sozinho. Tanto que eles falam, não adianta ir para a ilha deserta, porque lá você não vai evoluir. Porque você não tem interação, né? Você não tem como evoluir sem interagir com pessoas, com outras pessoas, né? Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. A gente vai vendo que isso é um sistema da natureza. É isso que a gente tem que entender. Não é religião no sentido assim, dogmático, coisa. O que Jesus falou, eu sigo. Mas o que tem a ver o que Jesus falou com a doutrina espírita? Pensa bem assim. Então, esse aspecto religioso não tem na doutrina. Você pega o Livro dos Espíritos, ele não fala nada de evangelho, ele fala de leis naturais. Aí, para fazer o link da religião, do Novo Testamento, do cristão, vamos dizer, com a ciência, então o Kardec escreve no terceiro livro esse link, para falar, ó, nós não estamos contra, nós estamos só completando o sentido, como Jesus falou lá. Então, aquele pedacinho do Evangelho que fala isso, olha, o entendimento é esse. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, o tempo todo ele faz link com quem? Com o Livro dos Espíritos. Pode ver que o Evangelho, o tempo todo, tem link com o Livro dos Espíritos, o tempo todo. Né? E eu falo que às vezes o palestrante vem aqui fazer palestra ecumênica, que podia fazer lá no culto, podia fazer na Igreja Católica, era bonito igual. Às vezes palestras bonitas, que a gente se emociona, a gente gosta, legal, né? Bacana, a pessoa doou o tempo, tudo. Mas é uma palestra ecumênica. Por quê? Falou só do Novo Testamento. Qual que é a palestra espírita? Você pode falar do Novo Testamento? Deve, né? Tem palestra que tem que puxar esse assunto. Mas qual que é o mecanismo que é legal? Você fala, mas que nem o Evangelho faz, puxar a doutrina. Em determinado ponto do seu comentário, tem que ter, inclusive a doutrina espírita, abordando esse ponto na questão tal, eu não gosto muito de falar questão, a doutrina aborda isso aí, fala isso e fala aquilo, e pá, e pá. Aí continuando, Jesus continuou no caminho de Damasco, aí teve o quê? Teve materialização. Pô, a materialização é tratada no Livro dos Médiuns, é tratado na obra de André Luiz, tal, aí é palestra espírita. Né? Vejam como a gente tem que o tempo todo pensar. É legal uma palestra que eu brinco, né? Porque são palestras boas e as pessoas fazem com o coração, né? Assim, de coração. Então é bom também, não é? Não estou fazendo uma crítica destrutiva. Mas, se a gente está numa casa espírita, espera-se o quê? Uma palestra espírita. Não é verdade? Se espera-se uma palestra espírita, eu tenho que fazer link com quem? Com a doutrina
espírita, que veio depois do Novo Testamento, em complemento a ele. Né? Aí, quem não concorda, não fique bravo comigo. Né? Não fique bravo, pensa um pouquinho antes de ficar bravo. Porque esse é um raciocínio claro na doutrina, bem claro. Não é menos nem mais. O Evangelho aqui nessa casa é o livro mais estudado. Não tenho dúvida disso. Toda aula, seja do livro que for, tem 2 slides do Evangelho. Nós temos umas, sei lá quantas aulas, umas 1000 aulas. Então nós temos 2000 slides do Evangelho. Muito mais do que o curso do Evangelho. Muito, muito mais. Porque é necessária a transformação moral, óbvio, né? É a finalidade, né? A transformação moral. Mas a gente tem que pensar nessas coisas do jeito certo, para não perder a oportunidade de aprendizado. Ninguém vive só. Os pretensos mortos precisam amparar os companheiros em estágio na matéria densa, porquanto em grande número serão compelidos a novos mergulhos na experiência carnal. Todo mundo, uma hora a gente está lá, uma hora a gente está aqui. Se não tiver quem ajuda, a gente não dá conta. É da lei, o Aulus continua, é da lei que a sabedoria socorra a ignorância, que os melhores ajudem aos menos bons. Essa é a lei da natureza, né? O mais forte, ele ajuda o mais fraco, né? Ele tem uma função na natureza, que ele precisa de mais força para harmonizar a natureza. Os homens, cooperando com os espíritos esclarecidos e benevolentes, atraem simpatias preciosas para a vida espiritual. E as entidades amigas, auxiliando os reencarnados, estarão construindo facilidades para o dia de amanhã, quando de volta à lide terrestre. No nosso lar, em toda a obra de André Luiz, a pessoa que reencarna e que numa reencarnação anterior trabalhou no bem, o que aconteceu com aquela pessoa? Quando ela volta para a cidade do nosso lar, ela tem um monte de amigo lá. Porque as pessoas acompanharam, investiram nela, ajudaram. E ela, como foi bem, ela ganhou a simpatia desses espíritos desencarnados, dos mentores e tudo. Falaram, puxa, foi bem essa menina aí, que beleza, né? Agora vamos planejar direitinho para ela ir melhor ainda. Olha o cuidado, né? Olha, isso é normal. É assim, o André Luiz escreve isso muitas vezes. Pessoas preocupadas, os mentores preocupados. Olha, capricha na programação reencarnatória. Vamos caprichar, vamos fazer aqui. A gente vai estar junto, vai te ajudar e tal. Né? O Hilário, sim, compreendo. Entretanto, colocando-me na situação da criatura vulgar, recordo-me de que no mundo habituamo-nos a esperar do céu uma solução decisiva e absoluta para inúmeros problemas que se nos deparam. Isso é a coisa mais certa que tem, né? A gente quer milagre na vida da gente, né? A gente fica sonhando em comprar aquele hipersaúde para ganhar, para resolver os problemas, não é verdade? Você passa ali naquele negócio e fala assim, poxa, podia ganhar essa semana, né? Resolvi a minha vida, né? Mas não é bem assim que acontece, não é? Não é isso que a gente tem que fazer, porque até resolve a vida mesmo financeira se ganhar. Não é uma mentira isso, né? Não é uma inverdade. Só que será que a dificuldade financeira não era o caminho pelo qual aquela pessoa tinha que caminhar para superar algum dilema moral? A gente não sabe. Como é que a gente vai, né? Como é que a gente vai saber? Então, agora, não adianta não fazer nada também, que do céu não cai. Então, eu não tenho dinheiro para isso, mas como que você está trabalhando? Eu não estou trabalhando não. Em casa, né, pá. Então, enfim, não é que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tem que ser feliz com o que é. O que não dá é para não fazer uma coisa e ser infeliz. Aí está na contramão. Se é infeliz, faz outra coisa. Faz o que vai te tornar feliz. O que não dá é para ser passivo perante a vida, perante um erro, perante um desconforto. Ser passivo e não tomar providências para melhorar. Né? O telhado do centro aí está vazando água. Pô, a espiritualidade vai consertar? Isso não. Se você não consertar, a próxima chuva vai cair água de novo. E vai. Né? Então alguém tem que consertar, do céu não cai. O Aulus, semelhante atitude, porém, decorre de antiga viciação mental no planeta,
Para maior clareza do assunto, rememoremos a exemplificação do Divino Mestre. Jesus, o governador espiritual do mundo, auxiliou a doentes e aflitos, sem retirá-los das questões fundamentais que lhe diziam respeito. Zaqueu, o rico, prestigiado pela visita que lhe foi feita, sentiu-se constrangido a modificar sua conduta. Jesus não mudava a vida da pessoa, ele dava condições da pessoa se transformar. Então o paralítico ele botava andando, mas ele não botava o paralítico andando, rico, dono de fazenda, não. Ele só tirava o problema para ver se naquele momento evolutivo aquele espírito já tinha condições de reagir àquele remédio amargo que lhe foi imposto naquela reencarnação. A história dos leprosos, todo mundo ele falava, ó, não faz mais, porque se você fizer a doença volta, né? Então, era uma oportunidade. Assim como a gente tem escrito na parede aqui, né? Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Então, se a pessoa... Primeiro que para chegar ali, a pessoa tem que chegar ali, né? A pessoa tem que querer se ajudar. Então, ela chega ali, ela faz o tratamento, ela conta a vida dela, pede ajuda. Então, ela não está dando um passo? Ela está dando um passo. Vai receber uma mensagem do mentor, vai receber a aplicação magnética, um monte de coisa. Se nesse tempo, e provavelmente dela chegar aqui, ela já tinha essa coisa de mudar, né? Que ela chegou aqui, ela já tinha essa vontade de transformação, ou vontade de pedir ajuda aqui, ou enfim, ela estava precisando de ajuda, mas ela chegou. Esse é um ponto importante. Passo ela deu. Mas ela vai estar sempre que dar um passo. Ela vai ter sempre que estar ela dando o primeiro passo das etapas. Chegou, chegou. Ela vai ser acolhida, vai ser amparada, vai ser ajudada. Aí vai curar? Não sei, depende. Está na hora de curar? Se chegou aqui, quase sempre está. Né? Porque às vezes a pessoa vem empurradinha para cá. Né? Empurradinha mesmo, assim. Né? A pessoa entra aí, quando a gente entrevista ali, ela fala, ó, eu nem sei por que eu entrei, mas me deu uma vontade de entrar e eu entrei. Né? Um amigo me falou umas 20 vezes. Dessa vez eu resolvi vir. Né? Sempre mais uma historinha. Quer dizer, a pessoa foi porque a espiritualidade entendeu que ela já tinha condições de ser ajudada. Né? O Aulus, Maria de Magdala, que lhe recebeu carinhosa atenção, não ficou livre do dever de sustentar-se no árduo combate da renovação interior. Né? Maria de Magdala, com toda a simpatia que Jesus tinha por ela, todo o envolvimento, ela não teve vida fácil depois da história com Jesus. Pelo contrário, morreu de lepra, né? Nenhum apóstolo teve vida fácil. Lázaro, reerguido nas trevas do sepulcro, não foi exonerado da obrigação de aceitar mais tarde o desafio da morte. Morreu, né? Paulo de Tarso foi por ele distinguido com um apelo pessoal às portas de Damasco. Entretanto, por isso o apóstolo não obteve dispensa dos sacrifícios que lhe cabiam no desempenho da nova missão. Ele não teve que entregar toda a fortuna dele, quer dizer, ele fez isso, né? Seguiu Jesus, enfim. Ele mudou a vida dele. Teve um custo isso, né? Teve um ônus, não foi beleza, não foi de graça, né? Segundo reconhecemos, seria ilógico aguardar dos desencarnados a liquidação total das lutas humanas. Isso significaria furtar o trabalho que corresponde ao sustento do servidor, ou subtrair a lição ao aluno necessitado de luz. O André comenta, a essa altura, não longe de nós, simpática senhora monologava em pensamento. Meu filho, isso eles estão ali na saideira do centro espírita, então muita coisa acontecendo, né? A mesa mediúnica aconteceu, os atendimentos, agora a psicografia, e por aí vai, né? Agora essa senhora está ali, mentalizando o filho dela, querendo contato com o filho dela, tal. Meu filho, se você não está morto, visite-me, porque a fala do palestrante é que ninguém morre e tal, né? Venha, estou morrendo de saudade, né? De angústia. A senhora, fale-me alguma palavra pela qual nos entendamos. Se tudo não está acabado, aproxime-se da médium e comunique-se. É impossível que você não tenha piedade.
Adianta esse tipo de vibração? Isso é uma vibração boa? Não é uma vibração boa. Está jogando na cara do teu filho uma responsabilidade, né? Você está jogando nos peitos um civirol para ele, que é muito complicado. Se a pessoa não tem preparo, isso pode trazer uma angústia muito grande, né? Porque a mãe está falando, ó, se vira e faz contato comigo. Né? Eu quero contato, filho faz contato que eu estou mandando, e aquela confusão. Então, na cabeça de uma pessoa desequilibrada, se for esse o caso, muito complicado isso. Essa energia chega desarmonizando geral, né, o psiquismo desse espírito. Né? Então, a gente nunca deve, de forma nenhuma, a gente mentalizar alguém com essas características de pensamento. Né? A gente tem que aprender, aí é que é a história, tem que estudar a doutrina espírita para entender a questão de vibração, a questão do pensamento, da qualidade do pensamento, da energia de cada tipo de emoção, que o espírito não pode se comunicar se ele não tiver condição, que se ele tiver, ele se comunica, é filho, né? Deixa ele quieto lá. Por mais assim que possa parecer, pô, mas meu filho, eu queria notícia dele, mas não é esse o caminho. Converse com ele pelo pensamento, sim, mas um pensamento construtivo, né? Alegre, feliz, lembra de coisas boas, né? Busca essa pessoa na espiritualidade, levando a ela uma energia boa. Isso ajuda bastante. Fora isso, não. Né? Olha o que aconteceu. Né? Um rapaz, leve rumor à retaguarda, feriu-nos a atenção. Um rapaz desencarnado apresentou-se em lastimáveis condições e avançou para a triste mulher, dominado por invencível atração. Chamou, veio. Mas olha como é que estava. Da boca amarfanhada escorria a amargura em forma de palavras comovedoras. Mãe, mãe, gritava de joelhos, qual se for atormentada criança, conchegando-se-lhe ao regaço. Não me abandone, né? Estou aqui, ouça-me, não morri, perdoe-me, perdoe-me. Sou um renegado, um náufrago. Busquei a morte quando eu deveria viver para o seu carinho. Agora sim vejo o sofrimento de perto e desejaria aniquilar-me para sempre, tal a vergonha que me aflige o coração. Olha a escala de Hawkins aqui, né? Qual que é a menor energia da escala de Hawkins? Não é a vergonha? A vergonha levou o rapaz ao suicídio e está de novo, ele está com vergonha, está pensando que agora não tem jeito, né, de se matar de novo. Mas olha como esse nível de energia, o da vergonha, arrasta a pessoa para decisões muito equivocadas. Né? Muito pouca energia envolvida, a pessoa fica muito à mercê de influências negativas. Né? O André. A matrona não lhe via a figura agoniada, contudo, registrava-lhe a presença, através de intraduzível ansiedade. Óbvio. Como que ela vai sentir o filho? Um anjinho? Olha a situação do rapaz. Mas ela invocou. Ela se conectou. E filho e mãe têm uma conectividade muito grande. Ele já tem pontes magnéticas estabelecidas, muitas vezes de outras vidas. Que é uma missão forte, né? A missão do filho com a mãe. Então, muito provavelmente, de outras vidas já tem um envolvimento, nasceram de novo unidos, né? Pela maternidade para completar alguma coisa, resgatar alguma coisa. Então, um vínculo muito forte. Um chamado desse, ele é sentido. Não tem como. Esteja ali esse moleque, esteja esse filho, onde estiver. E aí, no caso, veio. A gente não sabe as circunstâncias. Permitiram que ele viesse? Sim, permitiram. Tem que ter espírito superior permitindo que ele saia de onde ele está e venha. Tem. Até tem que ter sido trazido, vamos dizer assim, com alguma finalidade terapêutica, né, que seria aí. Né? 2 vigilantes, olha lá, aproximaram-se, arrebatando o moço ao colo materno. E, ladeando por nossa vez o assistente, que se deu pressa em socorrer a senhora em lágrimas, ouvimos-la clamar mentalmente. Não será melhor segui-lo? Morrer e desencarnar? Olha ela pensando em suicídio. Ó. Meu filho, quero meu filho. Aulus aplicou-lhe recursos magnéticos, com o que a desventurada criatura experimentou grande alívio e, em seguida, informou. Aí o Aulus fala, né? Anotemos o caso desta pobre mãe desarvorada. O filho suicidou-se há meses.
e ainda não consegue forrar-se à flagelação íntima. Em sua devoção afetiva, reclama-lhe a manifestação pessoal sem saber o que pede, porque a chocante posição do rapaz constituir-lhe-ia pavoroso martírio. Se ela vê o filho, ela, tem um espírito desse, está no vale do suicida, sofrendo, perispírito enegrecido, as linhas corporais deformadas, muitas vezes com traços animalescos. É o que a gente vê na mesa mediúnica o tempo todo. Então, uma mãe vê um filho assim, já pensou? Se fosse permitido isso, que desestabilização seria, né? A senhora, se aproximou, olha, pedindo. Vamos lá. O Aulus continua. Não poderá, deste modo, recolher-lhe a palavra direta. Entretanto, ao contato do trabalho espiritual que aqui se processa, incorporará energias novas para refazer-lhe gradualmente. Então, por que ele veio lá? Porque ele já vai ficar internado ali. De alguma forma, ele estava no ponto de merecer uma internação numa casa espírita. Como aqui, a gente vê o tempo todo no nosso trabalho, as pessoas, às vezes elas falam, nossa, eu cheguei há muito tempo aqui, vim do umbral, me suicidei, cheguei em condições péssimas, com a forma animalizada e tal e tal. Eu estou há muito tempo aqui, hoje já estou refeito, estou começando, já estou estudando há bastante tempo, estou começando a trabalhar, estou feliz da vida, agora me deram essa oportunidade de escrever esse bilhetinho, estou morrendo de felicidade. Quer dizer, pensa quanto tempo demorou isso. Esse percurso todo desse espírito entre ser resgatado lá do umbral de uma região infeliz e está aprendendo psicografia num trabalho delicado como é o da psicografia. O Hilário fala assim, de certo não terá resolvido o problema crucial da sensibilidade ferida. No entanto, adquire forças para recuperar-se. Porque se ele ficasse onde ele estava, ele não ia arrumar essa força nunca. Então foi trazido, chegou o ponto de ele ser trazido e começar um processo de recuperação. Isso mesmo, o André? Aliás, considerei a meu modo. A mediunidade de hoje é, na essência, a profecia das religiões de todos os tempos. Hoje tem um nome, mas antes, esse intercâmbio entre a espiritualidade sempre ocorreu. Lá no passado remoto, lá na China antiga, todas as civilizações, os egípcios, todos eles tinham as pitonisas, tinham os oráculos, tinham, enfim, as pessoas que se relacionavam com a espiritualidade. Sim, o Aulus fala, com a diferença de que a mediunidade hoje é uma concessão do Senhor à humanidade em geral, considerando-se a madureza do entendimento humano, à frente da vida. O fenômeno mediúnico não é novo. Nova é tão somente a forma de mobilização dele, porque o sacerdócio de várias procedências jaz há muitos séculos detido nos espetáculos do culto exterior, mumificando indebitadamente o corpo das relações celestiais. Então, mexer com o espírito, a humanidade sempre, travar esse intercâmbio sempre ocorreu. Porque sempre teve intuição, porque faz parte do quê, gente? Da natureza. Tudo faz parte da natureza. Assim como eu falo, será que os 10 mandamentos não vieram de Jesus? Óbvio que veio. Se ele é o dirigente espiritual, ele pelo menos autorizou. Não teve uma reunião, 2, 3 dos espíritos puros para definir quais seriam, que profundidade isso teria, o momento que seria passado por Moisés, a liderança que ele teria que exercer naquele povo, que era um povo embrutecido, tudo para ter o resultado mais à frente. Não foi Jesus mesmo, aí foi ele próprio que trouxe o Novo Testamento num outro momento, numa outra história da civilização. E não foi ele que ditou a doutrina espírita? Óbvio, sob a coordenação direta dele. Porque essas coisas fizeram muita diferença na humanidade. Foram momentos na humanidade que marcaram muito a humanidade, porque isso mudou radicalmente as coisas da forma com que elas aconteciam. O Aulus, notadamente o cristianismo, que deveria ser a mais ampla e a mais simples das escolas da fé, há muito tempo como que se enquistou no superficialismo dos tempos. Era preciso, pois, libertar-lhe os princípios, a benefício do mundo que, cientificamente, hoje se banha
no clarão da nova era. Então tinha que acabar com o misticismo, né? Tinha que acabar com a questão de não existir um entendimento claro, vamos dizer assim, na palavra de Jesus. Não existe um entendimento claro, existe um entendimento que a gente tem que deduzir. Né? Isso, no tempo, a seu tempo, era o melhor que podia acontecer. E a gente não pode ter dúvida disso, porque veio de Jesus, né? A pessoa mais qualificada do planeta. Então, isso não se discute. Do jeito que chegou até os dias de hoje, foi o melhor jeito possível. Sumiram com muito, como fala, evangelho? Sumiu, a Igreja Católica sumiu com um monte de... O que eram os evangelhos? Escritos dos apóstolos. Né? Na verdade, eram escritos, né? Histórias que eles escreviam. A igreja não sumiu com um montão? Tem um monte de história sobre isso. Né? A própria Madalena parece que tinha muitos escritos que a igreja sumiu. A parte da reencarnação foi tirada, né, do testamento. Enfim, mas o que chegou, chegou sob a supervisão de Jesus. Então será que ele errou? Não, não errou. Né? Ele estava ali no comando, porque isso era importante para a humanidade. Né? Por esse motivo, o governo oculto do planeta deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública. Quer dizer, tirado do esconderijo, né? Tirar do mago, do feiticeiro e botar a ciência para cuidar disso. Né? Ó, do culto, por esse motivo, o governo oculto do planeta, Jesus, né, deliberou que a mediunidade fosse trazida do colégio sacerdotal à praça pública, a fim de que a nação da eternidade, através da sobrevivência da alma, desperte a mente anestesiada do povo. É assim que Jesus nos reaparece agora, não como fundador de ritos e fronteiras dogmáticas, mas sim em sua verdadeira feição de redentor da alma humana. Instrumento de Deus por excelência, ele se utilizou da mediunidade para acender a luz da sua doutrina de amor, restaurando enfermos e pacificando aflitos. Em muitas ocasiões esteve em contato com os chamados mortos, alguns dos quais não eram senão almas sofredoras a vampirizarem obsediados de diversas matizes. E, além de surgir em colóquio com Moisés, materializando no Tabor, ele mesmo é o grande ressuscitado, legando aos homens o sepulcro vazio e acompanhando os discípulos com acendrado amor, para que lhe continuassem o apostolado de bênçãos. Ele, na verdade, né, Jesus, ele fez a parte dele, no sentido assim, não é que ele fez a parte dele, ele fez tudo, né, que é o governador espiritual da terra, mas enquanto ele esteve encarnado, ele fez questão de demonstrar, vê um negócio interessante para quem estuda, né, para quem conhece o Novo Testamento, falam que o Sermão da Montanha, se sumisse tudo o que foi escrito, sobrasse só o Sermão da Montanha, já estaria bom. Muito bem, porque tem muita coisa boa, muita sabedoria. Quando, no Sermão da Montanha, tem as bem-aventuranças. Das bem-aventuranças, de 10, 12 que tem lá, 8, 9 fala da vida futura. Fala da reencarnação, não com essas palavras, mas... Ó, se você não pecar, você vai para o reino do céu. Se você for bonzinho, você vai ganhar uma coisa boa. Se você é isso, você vai para um lugar bacana. Né? Se você for humilde, você vai nascer num lugar bom. O que está falando aí? Está dizendo lei de causa e efeito. Ele está explicando a lei de causa e efeito para o povo daquela época que não podia entender de outra maneira. Então, as bem-aventuranças, quase todas elas, bem-aventurados os simples, os humildes, porque herdarão o reino do céu. Que reino? Naquele tempo só tinha escravo e escravagista. O Império Romano era escravagista e o resto do mundo era escravo de Roma. Então, naquela vida, a pessoa, se fosse boazinha, os apóstolos todos foram para o céu, foram tudo mortos de maneira horrível. Mas, na próxima vida... Né? Dado o sacrifício, dada a dedicação, dado isso. Então, se a gente observar as bem-aventuranças, Jesus fala o tempo todo na vida após a morte, na existência de vida em outros planetas.
Então ele vai alimentando, quando ele aparece, né, para Madalena, 3 dias depois da sua morte, todo mundo falou, mas e o corpo dele? E a marca da lança? Como assim? Ele estava todo cortado, todo rasgado, ficou aquilo... Como que ele se curou? Tudo bem, era Jesus, fazia milagre, mas depois fica bem mais fácil de entender a questão da materialização, a questão, né, de ele ter se materializado para continuar o trabalho ali, que é aquilo que foi uma das partes mais importantes da história de Jesus, né? Foi ali que ele deu força para os apóstolos continuarem, porque eles estavam com medo, eles estavam, né, apavorados com a morte dele, porque tinham matado, né, Jesus. Quando ele volta, ele falou, opa, aqui, ó, morri não. Então tudo aquilo que ele falava fez sentido ali. E aí a força grande que os apóstolos tiveram para seguir com a sua tarefa, né? O Hilário, olha lá, o André fala, Hilário esboçou um sorriso de um estudante satisfeito com a lição e exclamou, sim, tenho a impressão de começar a compreender. O André fala, ó, os trabalhos da reunião tocavam a fase terminal. Nosso orientador percebeu que Gabriel se dispunha a grafar a mensagem do encerramento e, respeitoso, pediu-lhe cunhar alguns conceitos em derredor da mediunidade, ao que o supervisor aqueceu, gentil. Dona Ambrosina entrara em pausa ligeira para alguns momentos de recuperação. O diretor da reunião rogou silêncio para o remate do serviço. E, tão logo reverente quietação se fez na assembleia, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira. O mentor da casa, o dirigente daquele trabalho, se conectou à medianeira, que ele já conecta o tempo todo. Lembra do aparelhinho que ela tinha lá? Aquele funilzinho magnético que mantinha a conexão forte, né? Então, ó, o condutor da casa controlou o cérebro da medianeira e tomou-lhe o braço, escrevendo aceleradamente. O André, em minutos rápidos, os apontamentos de Gabriel estavam concluídos. A médium levantou-se e passou a lê-los em voz alta. Dona Ambrosina, né, ela falava, mas era o mentor que estava escrevendo, né? Meus amigos, é indispensável procurar na mediunidade não a chave falsa para certos arranjos inadequados na Terra, mas sim o caminho direito do nosso ajustamento à vida superior. Compreendendo assim a verdade, é necessário renovar a nossa conceituação de médium, para que não venhamos a transformar companheiros de ideal e de luta em oráculos e adivinhos, com esquecimento de nossos deveres na elevação própria. O Espiritismo, simbolicamente, é Jesus que retorna ao mundo, convidando-nos ao aperfeiçoamento individual, por intermédio do trabalho construtivo e incessante. Dentro das leis da cooperação, será justo aceitar o braço amigo que se nos oferece para a jornada salvadora. Entretanto, é imprescindível não esquecer que cada qual de nós transporta consigo questões essenciais e necessidades intransferíveis. Então, mediunidade não é igual para todo mundo. Aliás, casa espírita não tem ninguém igual, nem parecido, né? Aqui a gente tem, pessoal, 118 trabalhadores da mediunidade. Nós temos na nossa casa. E se falar assim, quem que parece com quem aqui, se pegar a lista, vai ser difícil a gente chegar num grupinho assim de 2, 3 que tem alguma semelhança na vida, no jeito de ser, no jeito de encarar a mediunidade, porque a gente tem histórias diferentes, né? Basicamente, nós somos muito diferentes uns dos outros. E, agora, uma coisa que a gente tem que prestar atenção, quando a gente estuda todos, como a gente fez aqui, quando a gente segue o mesmo caminho da instrução, ajuda muito. Todos os trabalhadores aqui da casa fizeram um ciclo. 2 anos de Livro dos Espíritos, 1 ano de Livro dos Médiuns, curso de passe, orientação mediúnica, né? O Céu e o Inferno, a Gênese. Pouquíssimos que vieram de outras casas, em algum momento, porque já tinham estudado bastante a obra básica, por exemplo, a gente passou para o Livro dos Médiuns, mas no máximo foi isso. Quando a pessoa já chegou com uma compreensão da doutrina grande em função daquilo que é da história da pessoa. Mas nunca antes de 1 ano de convivência, a gente pegou essa pessoa e colocou para trabalhar, de alguma forma, com a mediunidade, nem passe.
Porque tem que ter essa harmonização, tem que pelo menos ouvir por um tempo a trilha que segue aquela casa, o jeito que aquela casa tem, né? Como que ela encara determinado trabalho, como que ela encara outro, porque aí vai formando, pensando junto. Talvez não seja o ideal, talvez não seja o melhor que pode existir, mas se todo mundo, né? Eu tenho a grata satisfação e alegria, eu fui checar agora ultimamente, né? Eu falei para vocês, só tinham 4 de 118 que não estudavam. E mesmo assim, 2 estudavam online. Ou seja, 2 de 118, olha que bacana. Não é? Olha que coisa boa. A gente tem pouco atrito, não tem aqui? Tem os atritinhos da vaidade, das coisas, né? Mas faz parte. Na casa da gente a gente não tem? Às vezes muito mais grave, né? Como seria se a gente não atritasse em hora nenhuma, né? Estaria todo mundo já anjinho, todo mundo já evoluído. Aí não estava aqui, né? Estaria em outro canto aí, com outra missão, né? Ó, desencarnados e encarnados, todos palmilhamos extenso campo de experimentações e de provas, condizentes com os impositivos de nosso crescimento para a imortalidade. Não atribuamos assim ao médium obrigações que não nos competem, quer dizer, atribuir ao médium obrigações que são nossas, né? Resolver problema nosso, né? Não é assim que funciona. Então, não atribuamos assim ao médium obrigações que nos competem, em caráter exclusivo, e nem aguardemos da mediunidade funções milagreiras, porquanto só a nós cabe o serviço árduo da própria ascensão, na pauta das responsabilidades que o conhecimento superior nos impõe. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, segundo os velhos hábitos que nos caracterizam a preguiça mental na Terra, né? Uma indagação. Se o Espiritismo e a mediunidade não nos solucionam os enigmas de maneira absoluta, que estarão ambos fazendo no santuário religioso da humanidade? Responder-vos-emos, todavia, que neles reencontramos o pensamento puro do Cristo, auxiliando-nos à compreensão para mais amplo discernimento da realidade. O Espiritismo não aperta a gente? Aperta o tempo todo, né? Começa a falar de caridade, quando fala de pensamento, então, o importante é o pensamento, não é o que você fala, nem o que você faz. E aí? Aí todo mundo deixa de ser santinho, né? Porque é duro você se... Mas, como a gente já aprendeu, tecnicamente, que isso faz a diferença, já passa na nossa cabeça esse filme de uma outra forma. Já não é mais aquele pensamento, é só pensamento, isso aí não pega nada. O importante é o que eu faço. Totalmente errado, né? O importante é o pensamento. Então, quando a gente sabe disso, quando a gente se vê num pensamento equivocado, a gente já, né? Tem que sair disso aqui. É esse o processo. Daqui a pouco a gente não pensa mais aquilo, porque a gente tanto se corrigir, a gente vai se corrigindo, vai se cobrando, que daqui a pouco a gente põe aquilo na nossa vida, né? A gente incorpora aquilo. Diante de nossas assertivas, podereis talvez indagar, já fiz aqui, né? Já está. Todavia, neles encontramos o pensamento puro do Cristo. Muito bom. Olha lá. Dona Ambrosina, né, continua, né? Neles recolhemos exatos informes quanto à lei das compensações, equacionando aflitivos problemas do ser, do destino e da dor, e deixando-nos perceber de alguma sorte as infinitas dimensões para as quais evolvemos. Esse negócio de dimensão, né, fantástico, né? A gente entender essa dinâmica, né, de evolução, isso abre um mundo para a gente, né? E a eles deveremos, acima de tudo, a luz para vencer os tenebrosos labirintos da morte, a fim de que nos consorciemos, afinal, com as legítimas noções da consciência cósmica. Alcançadas semelhantes fórmulas de raciocínio, perguntaremos a vós outros, por nossa vez: acreditais seja pouco relevar a excelsitude da justiça?
Admitis seja desprezível descortinar a vida em suas ilimitadas facetas de evolução e eternidade? Reverenciemos, pois, o Espiritismo e a mediunidade como dois altares vivos no templo da fé, através dos quais contemplaremos de mais alto a esfera das cogitações propriamente terrestres, compreendendo, por fim, que a glória reservada ao espírito humano é sublime e infinita, no reino divino do universo. Quando a gente assiste um livro, quando a gente assiste um filme, quando a gente lê um livro do André Luiz, um romance que traz seres de outros planos, né, de planos mais evoluídos, a mãe do André Luiz, que vem lá de um plano, né, superior, tem todo um trabalho para ela se comunicar com ele. Não é legal a gente pensar que a gente pode chegar lá também? Olha que perspectiva interessante, né? Daqui a não sei quanto tempo nós vamos estar nessa situação também. Em planos superiores, vindo visitar os planos inferiores para ajudar, para visitar nossos entes, né? Esse tipo de coisa. Isso abre um conforto muito grande, né? Isso abre uma perspectiva de imortalidade, né? Que é o que a doutrina nos traz, que é muito legal. O André, a comunicação psicográfica tratou de outros assuntos. E fim da sua leitura, breve oração de reconhecimento foi pronunciada. E, enquanto os assistentes tornavam a conversação livre, Hilário e eu, ante os conceitos ouvidos, passamos a profunda introversão para melhor aprender e meditar. Então, olha, instruindo e orientando sempre, né? E esse capítulo, propriamente, né, se a gente pensar nele, ele dá o que pensar, né? Ele nos abre uma perspectiva onde a gente vê, assim, médiums, né, muitas vezes não entendem a profundidade da questão da mediunidade, o quanto isso é importante na vida deles. Aí quando a gente lê o livro lá, Os Mensageiros, né, e eles falam lá que no centro dos mensageiros eles preparam milhares de espíritos para a prática da mediunidade, e conta na mão, nos dedos das mãos, aqueles que conseguem plenamente desenvolver a sua atividade. A gente fala, nossa Senhora, né? Que oportunidade, né? E eles lá no livro, né, eles chegam lá na espiritualidade depois das suas vivências terrestres e extremamente entristecidos com eles próprios por terem perdido mais uma vez, mesmo com a mediunidade, uma oportunidade de elevação, de progresso, de usar a mediunidade da forma. Então, para aqueles que têm mediunidade, todos temos, né, a gente procurar aproveitar, né, porque quem estuda o Espiritismo, quem estuda a doutrina, todo mundo é médium, de alguma forma se encaixa. De alguma forma se encaixa na casa espírita. Até estava conversando com a Cris, né, coisas que acontecem na casa espírita. Não existe um médium mais importante, nem o trabalho mais importante. Por quê? Porque aquele médium foi talhado para aquele trabalho. Né? Porque ele tem a mediunidade específica daquele trabalho. Ou ele não tem mediunidade, né? Então, ele vai ser um passista, mas abre a oportunidade do quê? De ele trabalhar num monte de outras coisas na casa, de se especializar num monte, de ajudar a casa efetivamente nos trabalhos de manutenção, enfim. Quando a gente se relaciona com a espiritualidade, nós estamos o quê? Trabalhando a nossa o quê? Mediunidade. Será que quando eu falo eu, né? Mas não sou eu, todo mundo quando entra aqui, tem alguém que acompanha. Me falaram, né, que é a vovó Ana que me acompanha, toda vez que eu estou aqui sozinho, quer dizer, eu entro no centro sem um trabalho específico, ela me acompanha. Outro dia ela falou, pô, eu converso contigo, você entende tudo, mas você não conversa comigo, pode conversar, que eu estou do teu lado. Aí, a gente não está praticando a mediunidade? Olha essa situação, eu não vejo ela, mas eu entro aí, eu sei que ela está ali, e o outro, né? Então, isso não é prática mediúnica, não é aproveitar, né, a oportunidade que está sendo dada para a gente pela espiritualidade, de, tendo esse conhecimento, colocar em prática. Né? E colocar em prática visando o quê? Visando o aprimoramento moral. Visando, né,
caminhar no sentido da caridade, no sentido de fazer ao próximo o que gostaria que fizesse. Não é isso que está lá no cristianismo como sendo as principais metas? E está na doutrina também. Beleza? A gente tem que pensar, tem que dar valor, tem que valorizar essa oportunidade que a gente está tendo e se dedicar a isso. Se dedicar a isso, porque a dedicação é o que eles falam aí, quem não se dedica está perdendo a oportunidade de, né? Beleza, pessoal? Alguma coisa? Não? Muito bem, então muito obrigado. Até a próxima sexta-feira.